Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero explorar com vocês, na prática, o Monday CRM. Isso mesmo, a Monday, vou até mostrar aqui para vocês. Ela tem 4 produtos hoje, tá? Estou gravando em maio de 2025, tá bom? Óbvio, o mais conhecido deles é o Work Management, tá? Mas a Monday tem investido muito no Monday CRM. Todo mês tem muita novidade. É uma ferramenta que está sendo incrementada absurdamente, tá? Mês após mês. Então, pessoal, quero explorar com vocês o Monday CRM, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês testarem 14 dias gratuitamente o Monday CRM, tá? Vocês vão poder fazer tudo com os recursos avançados e tudo mais de graça, tá bom? Pessoal, eu vou abrir aqui então também a aba de preços para vocês conseguirem visualizar. Então, nesse link que eu vou deixar, vocês vão acessar esse site aqui e vocês vão poder analisar com calma, tá? Mas se você já quiser ter uma noção aqui, pausar o vídeo, ver os valores, tá? Então, esses são os valores da Monday. A gente tem alguns planos aqui. Eu vou gravar também outros vídeos para qual é o melhor plano, qual que se adequa melhor à sua necessidade. Então, por isso, fique atento aí à descrição do vídeo, tá bom? E aqui, então, a gente tem os valores, considerando o plano padrão, que é o que a Monday indica que tem maior procura, a gente está falando de R$ 94 por usuário, tá? Não sei se para sua realidade é muito, pouco, se faz sentido, se a Monday vai substituir o sistema que você já usa, ou vocês querem implementar um sistema do zero, né? Enfim, cada um tem uma realidade. Se você precisar de ajuda também, veja na descrição como obter a minha ajuda, tá bom? Então, pessoal, vamos agora na prática usar o Monday CRM para vocês verem como funciona. Então, aqui, pessoal, a gente tem o template que a Monday cria a partir do momento que você cria uma conta na Monday, tá? Então, isso daqui, pessoal, a gente tem que entender que é um template básico que a Monday já cria para você, um pouco genérico, né? Porque, claro, ela não sabe do seu negócio e tudo mais, então vai ser necessário alguma customização, tá? Então, você pode desde realizar incrementos a partir dessa base, né? Como então você pode mudar todo o sistema de acordo com o que você já funciona, né? Então, acho bem legal. É um template que funciona, tá? Ele atende muitas empresas, mas é claro, eventualmente você vai querer fazer alguma edição. Então, para entender, pessoal, primeiro eu vou apresentar o como funciona a lógica e depois eu entro quadro por quadro para a gente entender também as funcionalidades, tá bom? Então, o primeiro de todos os quadros, pessoal, é o quadro de leads, onde você entra e capta, né, possíveis interessados ali. Depois que você faz esse pré-trabalho, né, de qualificar o lead, você então, esse lead vai ser movido para contatos, que a partir do momento que a gente cria um novo contato, a gente está criando um cadastro daquele contato. Tá? Então ele deixou de ser um lead, ele foi qualificado e agora ele tem um cadastro na nossa base aqui de contatos, né? O contato ele pode ser ativo ou inativo, pode dar certo como pode dar errado, né? Mas enquanto está em negociação, a gente vai ter também um quadro específico para negociação, onde a gente vai cadastrar a negociação. Então, qual o valor, qual que é o escopo de trabalho e tudo mais, vinculado àquele contato que a gente criou no quadro de cadastro do contato, tá? E a gente vai ter um terceiro quadro de cadastro, que é o de contas, tá? Que é basicamente o cadastro da empresa. Então, aquele contato ele trabalha para qual empresa, né? Ele representa qual empresa. Então, aqui a gente faz um cadastro daquela empresa, né? Então, pessoal, isso que é o interessante. Recapitulando, o lead entra, qualificou 3 quadros em paralelo. O quadro onde a gente vai cadastrar o contato qualificado, o quadro onde a gente vai cadastrar a empresa qualificada que tem interesse no nosso produto ou serviço e o quadro de negociação, onde a gente vai acompanhar e atualizar as informações referentes àquela negociação específica, tá bom? E aí, pessoal, indo para o final aqui dessa apresentação rápida, a gente vai ter o quadro de atividades, que é onde a equipe vai se gerenciar e vai controlar prazos de resposta, do que tem que fazer, né? Então, é um bom quadro para a organização pessoal e da equipe, para a gestão da equipe, tá? A gente vai ter um quadro, um dashboard de vendas e tudo mais, né? Então, isso também é bem legal.
E a gente vai ter também, como a Monday é um workOS, né? Ela é um sistema completo, né? Ele não é só um CRM. Então, aqui, no plano que você tiver aqui, na conta que você tiver da Monday, a equipe de operação, seja na venda de um produto físico, digital ou de um serviço, a equipe vai poder ter aqui os seus quadros de gerenciamento, né? Então, isso é bem legal também. Todo mundo pode compartilhar o mesmo sistema e tudo vai estar num único lugar e um sistema com funcionalidades que atendem perfeitamente ambas as necessidades, né, de ambas as equipes. Legal? Então vamos agora para o quadro de leads, tá bom? Vamos focar nele e entender um pouco mais as funcionalidades. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, porque já vou aproveitar para apresentar as primeiras funcionalidades ali que a Monday oferece, tá? Então, pessoal, o quadro de leads. Primeira preocupação que todo mundo que vai implementar um sistema CRM tem, primeira pergunta: como eu trago os meus leads, né? Então, aqui a gente vai ter três opções, né? A gente tem um jeito de trazer manual, tá? A gente vai adicionando as linhas e atualizando as informações, né? A gente tem via Excel, né? Então, a gente clica aqui e importa os leads através de um Excel. É muito fácil, tá? É um processo bem simples que leva poucos minutos, tá? Ou a gente pode usar o próprio formulário que a Monday oferece, óbvio, a gente também pode customizar, né? Então, a gente, usando esse formulário aqui, a gente captura um novo lead, tá? Então, ó, o formulário é assim que vai ser apresentado, você pode customizar, adicionar seu logo e tudo mais, aí você vai adicionar as informações aqui, né? Então, Murilo, FWM Soluções, cargo XYZ, e-mail X, telefone X, você envia. Você pode deixar as perguntas obrigatórias, claro, isso é só um template básico. E aí, a partir do momento que é enviada essa informação, é adicionado esse novo lead, tá? Então, são essas maneiras de você adicionar os leads aqui de bate-pronto, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender agora como funciona o quadro, né, de leads e como funciona, óbvio, o sistema da Monday também. Então, aqui a gente vai ter basicamente essa tabela com os leads, qual status o lead está. Então, aqui a Monday já vai trazer pré-configurado o status de novo lead, tentativa de contato, contatado, qualificado, não qualificado, tá? Primeiro incremento que eu faria seria adicionar novos grupos de elemento. Então, por exemplo, contatado. Eu criaria um grupo contatado para quando eu contatar essa pessoa, saber que está nessa etapa, eu mover, né? Essa pessoa não ficar numa listona, né? Eu saber que existe os novos, existem os contatados, existem os qualificados, né? Então a gente pode fazer isso, inclusive, de algumas formas. Desse jeito que eu fiz, a gente pode agrupar pelo status para a gente conseguir ver novo lead contatado. Deixa eu alterar um novo lead aqui para não qualificado, por exemplo. Então a gente consegue ver todas as etapas, né, que eles estão e tudo mais. Então, enfim, são incrementos que eu faria aqui para melhorar, né, esse template da Monday e se adequar mais às minhas necessidades, né? Vou voltar aqui para visualização padrão, normal, tá? E aqui, então, vamos continuar nas colunas, né? Uma vez que esse lead está qualificado, a gente vai mover ele para contatos automaticamente, tá? Sem gerar trabalho nenhum para quem está usando o sistema. Já já a gente vai fazer isso na prática. Aqui, pessoal, naturalmente a gente vai cadastrar qual empresa ele trabalha, qual que é o cargo dele, qual que é o e-mail e o telefone. Se vocês notarem, são as mesmas perguntas do formulário, tá? Então, por isso que você pode configurar essas informações também aqui, tanto nesse formato tabela quanto no formato de formulário, tá bom? E vai ter uma informação bem interessante aqui, que é essa coluna de sequências ativas, né? A sequência ativa, pessoal, o que que isso significa? Aqui no topo do quadro, como vocês podem ver, existem esse botão sequências. O que que é o botão sequências? Você cria uma sequência padrão, específica, você pode segmentar o formato de sequência que você quiser para cada cliente, né? E o que que é a sequência? Na verdade, é a interação, que tipo de interação, que processo de interação que você quer ter com aquele lead, com aquele cliente, lead, contato, enfim. Então, você vai criar aqui. Então, você vai poder adicionar várias etapas. Então, por exemplo, eu quero configurar um e-mail automático para quando esse lead entrar, o e-mail já ser disparado,
Bacana, eu crio aqui o e-mail e tenho todos os recursos avançados para isso. Eu posso usar as informações que ele mesmo enviou via formulário, por exemplo, qual o nome da empresa dele, qual o nome dele para personalizar esse e-mail. Um exemplo. E eu posso adicionar aqui uma espera, por exemplo, depois de 2 dias, eu quero que o meu responsável realize uma chamada com ele, né? Faça um telefonema. Só que eu não quero que seja qualquer telefonema, eu quero que tenha um roteiro específico. Então, aqui, quando o responsável for designado para aquele lead, nesse caso aqui, né? E chegar a essa etapa da chamada, o que vai acontecer? Esse responsável vai ver o roteiro, ele vai dar uma lida, vai se preparar e aí sim vai executar a ação, né? Que pode ser gerenciada, inclusive, no quadro de atividades, né? Então, pessoal, você cria uma configuração aqui de um processo que você quer que seja seguido. Assim você garante uma padronização e até, né, uma homogeneização de processo de atendimento, né? Atendimento assim, de busca, de contato, né? De como se posicionar, como vender, como falar, enfim, né, pessoal? Então a sequência ela é bem interessante e você pode criar várias delas para segmentar e adicionando especificamente uma a uma, ou você pode automatizar para determinado, quando um lead for criado, adiciona a sequência tal, né? Você pode também automatizar e segmentar, né? Então, bem legal essa funcionalidade aqui da Monday, tá, pessoal? Para aprender especificamente no detalhe como funciona cada uma, pessoal, vocês vão ter que assistir os outros vídeos, tá? Aqui na descrição, link para te redirecionar e tudo mais, e acompanhar o meu canal que sempre vai ter conteúdo novo, tá? Isso daqui é uma apresentação para vocês entenderem como funciona para ver se o Monday CRM faz sentido para sua organização, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, outra melhoria que eu faria, assim, também é adicionar um responsável, né? Então, talvez isso não faz sentido para você, mas eu aqui adicionaria uma coluna de responsável. Então, clicaria aqui em mais colunas e adicionaria uma coluna de pessoa, né? E aqui colocaria um responsável. Legal? Jogaria ela lá para a direita, né? E agora eu saberia que, por exemplo, o Murilo é o responsável para entrar em contato com o Sérgio Nunes, né? Então aqui a gente tem essas informações bem interessantes. Deixa eu adicionar aqui o Murilo em todos os lugares, tá? Ele como responsável de todos. O mundo está achando que é a minha primeira vez na conta. Então vamos lá. Adicionei o Murilo aqui como responsável por tudo, tá? Poderia adicionar um para cada usuário da plataforma, né? E aí, pessoal, o que é bacana? Outra funcionalidade legal aqui que a gente pode ter, a gente pode fazer isso tanto aqui quanto nos outros quadros, tá? Eu já vou apresentar aqui para vocês. É a funcionalidade de gráfico, a gente pode criar um leaderboard. É um gráfico que eu acho bem bacana. Vou aqui em mais widgets e vou aqui em leaderboard, onde a gente consegue ver a conversão de cada pessoa. Então, vou apagar o gráfico que ele já fez. Ó, vocês viram que dá, na verdade, para criar qualquer tipo de gráfico, né? Um gráfico de Gantt, um gráfico de pizza, de barras, você vai configurando a partir dos dados que você tem na própria Monday, né? Mas o de leaderboard é um gráfico bem bacana, que você pode configurar aí para o seu negócio para você ver a conversão. E ele é específico para esse tipo de uso, né? Para as pessoas que usam para CRM, né? Então ele é exclusivo do Monday CRM, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, aqui a gente tem, ó, quantos o de novo lead para contatado, de contatado para qualificado. Tá? A gente consegue ver o funil aqui e ver a eficácia das pessoas, né? Então, ó, quanto que o Murilo consegue converter de novo lead para contatado? Ó, baseado nas informações que a gente tem, 33%. Baseado nas informações que a gente tem de contatado para qualificado, ainda está 0%. Ele não conseguiu converter ninguém para qualificado. E quanto que é o resumo geral, né? De novo lead para qualificado? Quanto que é o Murilo converte? Por enquanto, zero, tá? Então, pessoal, é bem legal. Imagina você ter todos aqui, todas as pessoas que são responsáveis por interagir com os clientes e você conseguir ver a conversão assim. Você consegue escalar, né? E você consegue gerenciar
a sua máquina de vendas aí de um jeito muito mais fácil, né? Então é bem legal mesmo. Pessoal, e por último aqui, finalizando o quadro de leads e algumas funcionalidades para a gente seguir para o seguinte, eu quero apresentar para vocês aqui a questão da timeline. Então, por exemplo, eu estou em contato com o Sérgio Nunes e eu vou clicar aqui nesse símbolo, né? E vou clicar, e aqui eu vou ter, pessoal, não só um resumo de todas as informações dele, de qual a etapa que ele está do funil aqui, né? Eu consigo adicionar interações. Então, quando eu adiciono aqui adicionar atividade, que ao meu ver deveria ser adicionar interação, o que que eu tenho? Eu consigo adicionar, ó, eu tenho um resumo de uma chamada. Então, eu falei com aqui no dia 5 de maio, às 10 horas da manhã, eu falei com o Sérgio, o tom dele, né, era esse, ele estava, qual que era a expectativa dele, eu faço um resumo da chamada. Eu faço um resumo da chamada. E por que que isso é importante, pessoal? Eu posso mencionar outras pessoas, então, um gerente, eu posso adicionar um template, ou seja, para que a pessoa não tenha que escrever tudo do zero, já existe um template para ela falar assim, qual que era a expectativa do cara, qual que era o tom dele, como que você respondeu às objeções, enfim, um template para você fazer um resumo da chamada aqui, para ninguém ter mais trabalho do que precisa ter, tá? Facilitar aí, né, esse trabalho. Adiciona aqui, pessoal, aqui está escrito então o resumo da chamada. Então, daqui 10 anos, quando alguém for de novo conversar com o Sérgio, vai ver aqui, pô, eu vi que no dia 5 de maio você conversou com o Murilo e esses foram os pontos. Você vai ter todo o registro aqui, tá, pessoal? Então, você vai poder adicionar várias informações, como registrar uma reunião, realizar uma nota, né? E você pode, inclusive, adicionar uma atividade personalizada. Por exemplo, é muito comum eu tomar um café com essas pessoas. Então, adicione aqui, tomei café, né? Um tipo de atividade, né? De interação específica. Se você quiser, porque senão você só faz um resumo de chamada, uma nota, e fala, não, eu fiz isso tomando um café, eu fiz isso numa ligação de vídeo. Você pode indicar, né? E o bacana também, pessoal, é que você pode agendar uma reunião. Isso facilita muito, né, para as pessoas que aí ficam interagindo bastante com os clientes ou outras pessoas. Por quê? Você conecta com o seu calendário do Google, tá? O que que vai acontecer? O seu calendário do Google vai abrir, você vai ver um horário vazio que tem no seu calendário, vai selecionar sem sair da Monday, tá? Vai selecionar e vai enviar esse e-mail de convite já para a pessoa sem sair da Monday, de um jeito fácil para você ver qual que é o seu horário disponível. Então é muito bacana, tá? E por último, pessoal, a gente tem aqui a IA sendo utilizada para realizar um resumo. Aqui ela não vai falar nada, né? Porque não tem nenhum conteúdo. Mas o que acontece? Quando a gente clica aqui em resumo de IA, o que acontece? A IA vai ler toda a timeline. Então pensa que essa timeline está muito curta, né? Mas pensa numa timeline mais longa, né? Você tem um relacionamento mais longo com esse cliente, você teve várias interações com ele. Você concorda comigo? Então ela vai ler todas essas interações e vai trazer um resumo. Ó, dessa maneira, o que que é legal, pessoal? Por exemplo, o Murilo está tocando as conversas e tal. Ele qualificou esse possível cliente. Outra pessoa vai tocar. Além dela ter o registro de tudo que o Murilo fez, que ela pode ler um por um, ela pode, não tem o tempo, já tem uma reunião marcada com esse possível cliente. Qual que é o resumo, IA? A IA lê tudo, resume para ela em 5 minutos antes da reunião, ele já está sabendo tudo da pessoa, né? Então, assim, é muito bacana essa funcionalidade também. Mas bacana, essas são algumas das funcionalidades. Vamos para o próximo quadro e explorar outras funcionalidades também. Contatos, a gente vai mover aqui o lead para mover para contatos. A gente clicando nesse botão ou até automatizando a partir do status dele qualificado, tá, pessoal? Dá para fazer, então, quando você coloca qualificado, mover para contato automaticamente. Vai ser criado lá, então, né? Ele vai ser movido aqui para o quadro contato, né? E vai trazer todas as informações que a gente registrou lá com ele e algumas outras novas vão ser necessárias serem introduzidas, né? Então, por exemplo, telefone e cargo que já foi atualizado lá, vai trazer para cá. Aqui, né? Como não estava preenchido lá, vai ter que preencher aqui. Mas o telefone, por exemplo, já está preenchido.
Tá vendo? E aí tem outras informações que a gente vai ter que preencher, que a Monday sugere aqui. Qual que é o tipo, né, de contato e qual que é a prioridade, né? Então tem essa questão também, ok? Aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, além disso tudo, é a funcionalidade de enviar um e-mail. Então, por exemplo, aqui, onde eu já mostrei para vocês, além de registrar as interações, também é possível enviar um novo e-mail, ok? Então, você clica aqui, né, nesse botão e envia um novo e-mail especificamente para o Sérgio, nesse caso, né? Mas você também pode, pessoal, selecionar, por exemplo, todos os contatos ativos, né? Ou os inativos, né? E você enviar um e-mail em massa, né? Então você clica aqui nesse botão e aí você vai redigir o seu e-mail e esse e-mail vai ser enviado individualmente para cada pessoa, tá? Então por isso que ele também pode ser personalizado, porque você pode usar o campo de nome da pessoa, o campo do nome da empresa, tá? Então ele consegue ser personalizado mesmo assim e você envia dessa maneira aí, já incluso no seu pacote do sistema. Tá? O bacana, pessoal, é que além de enviar em massa, você pode usar HTML e tudo mais para configurar seu e-mail. Você também pode acompanhar o envio de e-mail. Então, em outra conta aqui, eu tenho tipo alguns envios de e-mails, tá? E eu posso acompanhar, por exemplo, ó, eu enviei esse e-mail aqui, ele foi enviado para 14 pessoas, foi entregue só para 14%, ou seja, a maioria não era um e-mail válido, né? Dos 14% que foi entregue, 100% abriu. Isso é bem interessante, né? Então, 100% abriu o e-mail, só que nenhum clicou nos links que eu coloquei lá dentro. Então, você consegue acompanhar aqui e clicando aqui você tem mais detalhes. Então, é muito legal também essa funcionalidade de rastrear os e-mails em massa, tá? Então, você pode enviar e-mails individuais e pode enviar e-mails em massa. Legal? Então, aqui, pessoal, você vai ter o registro do contato, né? O que vocês percebem é que aqui a gente vai adicionar uma conta e uma negociação. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa acessar esses dois outros quadros para cadastrar a conta e a negociação. Então, vamos aqui em conta e vamos adicionar aqui a empresa do Sérgio Nunes, que é a Microsoft. Então, aqui a gente adicionou a Microsoft, a gente pode adicionar o site dessa empresa, a gente pode incrementar, né, adicionar outras informações que a gente tem interesse. O que a Monday sugere é o site, número de funcionários e localização, né? Mas o que importa aqui para nossa demonstração, pessoal, é a gente vincular qual contato a gente tem relacionado na Microsoft. A gente tem o Sérgio, então vamos adicionar aqui o Sérgio e vamos vincular ele a esse contato, tá bom? A essa empresa. Bacana? E agora vamos para o quadro de negociações e adicionar uma nova negociação, né? A gente tem uma oportunidade nova que é projeto com Microsoft, tá? Então a gente tem uma nova negociação aqui em andamento, tá? Então vão ter várias informações aqui também que eu já vou entrar em detalhe, mas já antecipando, a gente vai ter aqui qual que é o contato dessa negociação. A gente vai colocar aqui também de novo o Sérgio da Microsoft. Então dessa maneira, pessoal, a gente vai conseguir ter esses três quadros, contatos, negociações e contas, todos eles interrelacionados e atualizados. Então, por exemplo, quando a gente entra no quadro contatos, a gente vai ver que a conta, ou seja, a empresa, é relacionado à Microsoft, ou seja, o Sérgio, ele trabalha na Microsoft, ele é um contato nosso na Microsoft, e ele já teve uma negociação, está tendo, teve várias, né? Todas vão aparecer aqui e o nome da negociação, nesse caso, o projeto com a Microsoft. Quando a gente acessar o quadro de contas, ou seja, que é o cadastro das empresas que a gente já trabalhou, já teve oportunidade de trabalhar, a gente vai ver que a gente teve uma empresa chamada Microsoft. E vai ver que o contato nessa empresa é o Sérgio. E vai ver aqui o projeto, né, que a gente já teve com eles, a negociação que a gente já teve com eles. Quando a gente clica, pessoal, a gente consegue ter um resumo. Então, a gente está acessando o resumo dessas informações, tá? Então, por exemplo, eu clico, essas informações são interativas. Ele vai navegando para eu conseguir saber quem que é o Sérgio, né? E quando eu estou ali em contato, ao mesmo tempo também, quando eu clico, eu consigo ver os detalhes desse contato que eu tive com o Sérgio, tá? Então, é tudo interativo. Bacana? Então, pessoal, por exemplo, a partir do momento que a gente colocar um valor naquela negociação do projeto com a Microsoft,
aqui no quadro contatos vai aparecer o valor da negociação, né? Então é bem legal isso daqui, né? Enfim, pessoal, cadastrado o contato do Sérgio aqui no quadro contatos e cadastrado a Microsoft aqui no quadro contas, o quadro importante agora que a gente vai dedicar bastante tempo é o quadro de negociação, que é o quadro que todo time vai se esforçar para fechar negociações. Aqui, pessoal, vocês veem que a gente tem um quadro mais completo, né, onde a gente vai ter as etapas da negociação que a gente pode configurar, a gente vai adicionar os responsáveis, e é super interessante isso, para a gente fazer o que a gente fez lá no quadro de leads, que é exatamente ver a conversão de cada pessoa, né? A gente vai adicionar aqui o valor da negociação, né? Então a gente pode adicionar essas informações aqui. E a gente tem uma informação bem interessante também, que é uma maneira fácil de gerenciar a cotação que a gente enviou do nosso produto ou serviço e enviar também e gerenciar as faturas que a gente tem que enviar para esse cliente, né? Então, pessoal, clicando aqui nessa coluna, a gente consegue criar um novo template, se for diferente do padrão, né? Mas a gente já tem templates que a gente pode configurar aqui, tanto de cotação quanto de fatura, tá? Então eu vou criar uma cotação aqui junto com vocês para vocês verem como que é. A gente pode personalizar tudo isso, tá? Então a gente cria um número de série, a gente coloca a data de emissão, qual que é a moeda, a gente edita tudo isso daqui e deixa como padrão para facilitar as próximas vezes, né? A gente pode criar uma descrição, a gente adiciona o logo da empresa para personalizar e ficar mais agradável também no documento. E a gente pode usar aqui tanto manualmente, mas o que faz mais sentido é usar as informações que a gente já tem no quadro para, inclusive, facilitar a vida de quem está gerando a cotação, que as informações que a gente vai utilizar nessa cotação, né? Então, qual que é o nome do contato, qual que é o e-mail dele, qual que é o telefone, enfim, né? E aqui a gente pode selecionar os preços, né, do produto, do serviço. Então, por exemplo, a gente vai adicionar aqui, eu quero adicionar o produto 1 que eu tenho cadastrado na minha conta e vou vender ele aqui por R$ 100 para a pessoa, né? A quantidade, posso definir a quantidade, posso adicionar uma breve descrição aqui, né, de algum combinado que teve e tudo mais, né? E, enfim, pessoal, posso adicionando aqui os produtos, os serviços que estão inclusos nessa cotação, tá? E vai mostrando o valor unitário e o valor geral, tá bom? Tem a opção aqui de nota de rodapé, você vê uma prévia, né? Baixar como PDF para enviar para a pessoa, e você clica aqui em salvar. Uma vez que você salvou esse documento, você pode visualizá-lo aqui dentro da Monday, tá? Então você clica aqui, você vê que tem um orçamento que foi feito e tudo mais, você consegue baixar, consegue editar, consegue excluir, tá? Então fique tranquilo, é uma maneira fácil de você encontrar os documentos e gerenciar os documentos, tá? Então, e o que é legal, além disso? Além de você ter tudo num único lugar, então você encontra o cliente, você sabe as cotações, as faturas que você enviou, você acessando essa aqui na parte superior esquerda da tela, em cotações e fatura, você tem a outra visualização, que eu quero gerenciar as cotações e faturas que eu enviei. Então, aqui é uma lista de cotações que a gente tem, a gente vê qual que é o valor delas, para qual cliente e qual negociação a gente está vinculado a elas, né? Qual que é o arquivo para eu poder visualizar essa cotação, tá? E, enfim, eu consigo aqui, de um jeito fácil, ter como uma espécie de cadastro dessas cotações e faturas que foram enviadas para eu conseguir gerenciar isso, né? Então é um jeito bem interessante também, porque tem essas duas visualizações, uma focada nos documentos enviados e a outra focada por negociação em si, né? Então é um jeito bem fácil de acompanhar dependendo da sua necessidade, né? Então bacana, pessoal. Esse é o quadro aqui de negociações. É claro que a gente pode fazer, como eu disse lá em Leads, algumas customizações, né? Mas outra funcionalidade, outra visualização bacana é aqui na aba da Monday, aqui logo embaixo do título do quadro, a gente tem uma aba chamada Pipeline,
que a gente consegue ver aquela mesma informação, só que agora num formato de visualização um pouco mais agradável, digamos assim, um formato que a gente consegue ver o processo inteiro, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem todas as negociações aqui e a etapa da negociação que está e o valor de cada negociação com um montante em cima. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas etapas de negociação que a gente pode customizar e tudo mais, e a gente vê que a etapa de proposta está a negociação 2 para o contato 2 por R$ 122.000. Tá? A gente clica aqui, a gente consegue ver todas as informações, todo o histórico e tudo mais, tá? E a gente pode ir navegando, a gente pode ir empurrando essas negociações para a etapa e a gente vai vendo como que está o pipeline, né, de vendas, como que está a projeção de faturamento, né? Então, por exemplo, a gente vai aqui navegando e vai empurrando o processo. E, óbvio, idealmente, de acordo com o que a gente deseja, sempre para fechar do ganho, né? Então, a gente consegue ver aqui de um jeito bem fácil, pessoal, projeção, expectativa, né? E valor de cada etapa, tá? Então, um jeito bem bacana aqui de gerenciar cada negociação, beleza? E o processo como um todo, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma outra visualização específica de meta, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico de meta para ver o quanto a gente está chegando. Essa é aquela visualização que você deixa projetada na empresa para todo mundo ver, né? Mas, óbvio, a gente pode adicionar um dashboard completo aqui. Pode adicionar gráfico de linha, gráfico de barra, série histórica, por pessoa, né, por responsável de cada negociação. A gente pode adicionar, fazer um relatório completo aqui, inclusive enviar esse relatório toda segunda-feira, por exemplo, para quem a gente quiser, né? São coisas que a gente pode fazer, criando esse relatório aqui e automatizando ele, tá bom? Então, pessoal, esse é o quadro de negociações, onde a gente vai gerenciar as negociações e acompanhar as negociações, tá? Todas as funcionalidades que eu apliquei anteriormente se aplicam aqui também. Então, em negociação, a gente também vai utilizar isso aqui para registrar as interações que a gente teve, né? Então, é bem legal. E o legal como esse é um projeto criado a partir do contato com o Sérgio, eu consigo ver todo o histórico de contato com o Sérgio e eu consigo adicionar novas interações que eu tive especificamente sobre esse negócio, tá bom? Então é bem legal, pessoal, é bem bacana e isso, customizável também para você conseguir editar da maneira que você quiser. Agora vamos para a parte final aí, os últimos quadros. O próximo quadro que a gente vai explorar é o quadro de aqui, pessoal, a gente tem um quadro de atividades, que é onde a gente vai gerenciar as atividades da equipe, né? Então, a Monday cria um template básico onde a gente tem as atividades, o tipo de atividade que foi, né? Então, uma chamada telefônica e tudo mais, mas a gente pode criar outras categorizações, né? Quem que é o responsável por aquela atividade? Se a gente quiser acompanhar a duração da atividade, a hora de início, assim como a data, né? E a data de início e fim, qual que é o status da atividade, né? Se ela já foi feita, se ela está em andamento e se existe algum contato relacionado àquela atividade, né? Então você pode selecionar aqui e indicar que é o contato X ou não, é uma atividade relacionada à negociação Y. Né? Por exemplo, projeto com a Microsoft. Então você pode ir conectando aqui qual a relação da sua atividade com o que está rolando, o que tem de leads, o que tem de contato, o que tem de conta cadastrada e o que tem de negociação rolando. Então você pode vincular aqui essas atividades para ficar mais fácil de saber, né, tanto você quanto outra pessoa que está ali acompanhando o seu trabalho, né? A gente também tem aqui um painel, outra aba aqui para a gente acompanhar o dashboard de execução, de atividades realizadas. Também dá para medir aqui o prazo das atividades. Tem muita coisa vencendo hoje, essa semana, como que tá, o time está sobrecarregado. Dá para fazer infinitas coisas aqui. Eu tenho um vídeo específico sobre gerenciamento de atividades na Monday, tá? Então recomendo que vocês entrem no canal, vejam a descrição para o link desse vídeo para vocês verem como vocês podem aperfeiçoar isso daqui. Vamos agora para o painel de vendas, tá bom? A gente tem aqui um painel onde a gente consegue, na verdade, dar a informação que a gente quiser, produzir a informação que a gente quiser. Porque pensa, a gente tem vários tipos de dados, né? A gente tem o cadastro das pessoas interessadas,
a gente tem o cadastro das empresas interessadas. E a gente tem todas as informações de negociações que a gente tem, ativas e inativas, que deram certo, que deram errado. Então a gente pode criar qualquer tipo de dashboard aqui. Mas eu também não vou dedicar muito tempo aqui, porque isso é outro vídeo completamente inteiro. Como funciona e como estruturar um dashboard na Monday. E para finalizar, pessoal, a gente tem o quadro Projetos Clientes, que é como se fosse um spoiler da Monday, indicando que você consegue gerenciar a execução do serviço ou a entrega do produto, enfim, a operação do negócio também na Monday, né? Porque aqui você tem o projeto já, né? Então aqui a negociação foi fechada e agora a gente vai começar o projeto, a gente vai começar a execução, a operação do que foi negociado, né? Então aqui a gente consegue ter uma visão de portfólio, uma visão de helicóptero mesmo, né? Então bem alto, vendo tudo que está rolando, a gente consegue ver todos os projetos que estão aqui em execução, né? Mas a gente poderia criar um outro quadro, um quadro específico por projeto, porque a gente consegue ir no detalhe das atividades, por exemplo. E aí o pessoal que vai executar consegue se organizar por lá. Um exemplo, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e também tem um curso mais específico sobre essa gestão de projetos, que você também pode ver na descrição. E aqui, por exemplo, para quem vai executar, gerenciar a execução, a gente tem um gráfico gigante que a gente pode ver aqui quando começa, quando termina, cada tarefa e cada projeto, né? Então, também uma visualização bem interessante, né? Que a gente pode ter aqui. E é isso. O Monday CRM, ele pode agregar muito para sua equipe de vendas, para sua equipe, para sua área comercial, mas ele também pode agregar muito para sua equipe de projeto, para sua equipe de execução, sua equipe de operação, tá? Então, isso que é legal, tudo num único lugar, tudo sem perder informação nenhuma, tudo, né, no mesmo sistema e sem atrito, né? Sem atrito entre um sistema e outro, sem aquela API que às vezes funciona ou não funciona, que depende de uma pessoa específica que entende como ela funciona. Enfim, aqui a gente tem tudo num único lugar funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu me debruce mais em algum assunto que eu passei rápido, comente aqui. Se quer que eu fale sobre outro assunto, comente aqui no vídeo também, que eu estou sempre produzindo conteúdo e com certeza a vontade de vocês me dá ideias para novos vídeos. Bacana? Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.